Bom, pessoal, acho que vocês sabem, já conhecem, né, a minha M2, mas nesse vídeo a gente resolveu mostrar em detalhes o carro, mostrar tudo que a gente fez no carro. Acho que a gente ainda não vai, esse carro vai passar por mais modificações num futuro bem próximo, porém essas modificações por enquanto vão ser segredo. Por enquanto, o que esse carro, o que ele tem de peça, como que a gente chegou nessa receita aqui, o que eu gostei e o que eu não gostei. Isso aqui é uma M2 Competition manual. No Brasil vieram 27, se eu não me engano, posso estar errado, me corrijam nos comentários. Mas essa é uma delas, uma das manuais. Todas as Comp manual vieram do mesmo jeito, interior preto, detalhe em azul, manual, teto solar, freio menorzinho, freio que é o de 370mm. Aí tem a CS, tem 13 CS também no Brasil, mas ela já tem bem mais peça, é um carro mais montadão assim. O que a gente tem nesse carro? A gente tem Camber Plate Milway, pastilha, linha de freio, que é uma preparação que todo mundo deveria fazer, filtro, charge pipe da VSF, esse Mossman negócio aqui de termostato de óleo, é o termostato do óleo, se não me engano. Eu tenho um short shifter da Turner, eu tenho o pedal de embreagem da Ultimate Clutch Pedal, só o pedal da embreagem, é só o short shifter, eu não mexi em embreagem nesse carro nem nada, cardan, nada. A gente tem aqui um volante, eu nem lembro a marca desse volante, não é o original BMW, eu acho que o original BMW é um pouco melhor, viu, pessoal? E um freio de mão da Chase Base, né? O Ricardo Mandalá fez a preparação nesse carro, ficou muito bom, ficou muito clean. O apoio de braço é 100% funcional, vou abrir aqui para vocês verem. Tipo, é 100% livre, assim, ficou muito bom o sistema, tipo, parece original, né? Então isso eu tenho que tirar o chapéu pro Ricardo. Obviamente esse carro também tem um mapa, né? Tem mapa da Mandalá Motorsport, Stage 2, é um Stage 2 bem tranquilo, bem de boa. Não é para ter 1 milhão de cavalos, a ideia aqui é um carro confiável para andar na pista. E por último um escape, tem um escape que é a minha receitinha aí, que a Navega fez para mim, então só tira um abafador traseiro. Os defeitos que esse carro tem, em particular a M2 chassi M2. O acabamento dela deixa um pouco a desejar, as M2, as BMs mais modernas, inclusive as classes Gs, são muito mais bem acabadas que esses carros. Esses carros aqui, o foco da BMW não era acabamento, era um carro gostoso de dirigir, bonito. Tem um tanque de merda, esse carro, você peida e acabou o combustível. É tipo 400 km de autonomia, assim, andando numa velocidade de autobahn, assim. E que mais? Cabe um pouco menos coisa que uma M135, né? O porta-malas é um pouquinho pequeno, que tem as caixas de som lá, mas isso não é o fim do mundo. E eu acho que o principal, que mais me incomoda nesse carro, quando eu comprei, eu achava o câmbio muito longo, eu achava o pedal de embreagem muito longo, isso a gente conseguiu consertar e melhorou 1000%. Recomendo todo mundo que tem uma M2 manual, tanto a CS como a Comp, façam isso, coloquem um short shifter, pode colocar o que você quiser, eu coloquei o da Turner. Compre esse pedal, da Ultimate Clutch Pedal, é um pedal que funciona em E90 e chassi F. Ele diminui em 25%, se eu não me engano, o curso da embreagem, faz a embreagem pegar lá embaixo ao invés de lá em cima, então faz com que você consiga trocar a marcha muito mais rápido. A última coisa nesse carro que me dá nos nervos e eu não consegui até agora ter segurança para trocar é a questão do freio e o valvulamento do cilindro mestre com freio. Esse carro tem o freio mais arisco que você já viu na sua vida. Você coloca o dedinho, é tipo aquele desenho lá, aquela parte do Bob Esponja, que ele literalmente, tipo, arrancava o dedão pra fora do tênis e acelerava com o dedo. Isso, você faz isso no freio, você bate a cabeça no para-brisa, é ridículo. A BMW claramente não pensou nesse carro manual. Depois que eles fabricaram o carro, eles falaram, não, puta, peraí, vamos meter um câmbio aqui que dá certo, a gente vai conseguir fazer funcionar. Então, nesse quesito, o freio é meio ruim, né? Porque eu já falei até andando na pista, o dimensionamento desse freio é meio ruim. Então, por ser dimensionado, eu acho que, né, esse carro veio de fábrica com 3 versões de freio diferentes, 370 e 380mm e o de cerâmica, que é bem maior. Eu acho que esse cilindro mestre é o de cerâmica. E aí, quando você põe uma pastilha com 2 pistões a menos, que essa tem 4 pistões e a outra tem... 4 pistões? 4 pistões. E a outra tem 6... você acaba tendo um pedal forte demais, uma pressão hidráulica forte demais para essa pastilha. Então,
Isso é um negócio que me incomoda, assim, a 135, que é o mesmo chassi F, tem um pedal um freio, um acionamento muito melhor. Esse carro, assim, é difícil você não acionar o ABS quando você freia, sabe? E é tão ruim a ponto de você, quando você vai fazer ponta-taco, por exemplo, se você não tá na pista é de boa, porque você tá freando forte, mas se você tá na rua é muito difícil, porque a pressão que você precisa fazer no pedal para ele não te dar um tranco é tão leve que você não consegue colocar o pé no freio e mover ele para o acelerador sem dar um tranco no freio, assim, e ser desagradável para os passageiros. Então é um carro que eu reparo que eu meio que faço ponta-taco só quando eu tô na pista, no cacete, freando forte, que aí eu consigo apoiar bem o pé e manobrar ali para conseguir o que eu quero. E obviamente, assim, direção hidráulica a direção desse carro não é hidráulica, é elétrica, né? E isso, comparado com as E90, deixa um pouco a desejar. É uma coisa que eu me acostumei, assim, eu costumo explicar para o pessoal, eu nasci na direção hidráulica. Desculpa, eu nasci na direção elétrica. Meu primeiro carro era direção elétrica, meu segundo carro era direção elétrica, meu terceiro carro era direção elétrica, eu fui ter um carro de direção hidráulica, acho que terceiro ou quarto carro. Então eu me acostumei com um volante leve sem muita comunicação. Eu ainda acho que tem alguma coisa aqui que talvez pelo tamanho da roda acaba atrapalhando, porque a caixa de direção desse carro é muito similar à caixa da 135 e eu acho a 135, a direção elétrica dela fenomenal, é um carro que passa muito feedback. Ao contrário dessa aqui que não faz porra de feedback nenhum, é uma bosta. Mas eu ponho no Comfort e esqueço, sabe? É outra dica também pro pessoal, esses carros aqui, o volante fica duro e sem retorno quando você põe no Sport Plus. Eu, particularmente, já vi gente que gosta de fazer drift com o carro no modo Sport do volante, mas em questão eu prefiro um modo Comfort, o volante o mais mole e o mais com feedback possível, assim, porque os outros modos ficam uma porcaria. Fora isso, pessoal, é um carro relativamente muito simples, é um carro muito bom, é o que eu sempre digo, eu amo esse carro, não trocaria por nada. E agora a gente vai para a pista, vamos mostrar para vocês como o carro se comporta, vou dar minhas impressões com o carro, né, andando reto, tentando tirar tempo. Obviamente que a gente está com alinhamento de drift aqui da Suspend Técnica, então é um alinhamento que não vai me dar a maior vantagem competitiva nesse sentido, mas é bacana para mostrar para vocês como é que o carro se comporta, né, dar uma ideia legal. E obviamente vamos fazer uns driftzinhos para se divertir, porque o Raceville dá esse privilégio pra gente que pouquíssimos lugares dão. Então, mais uma vez agradecer a Drivers Point, agradecer ao Raceville. Muito obrigado. Obviamente eu já falei, isso aqui é um carro, né, um M2 Comp, tem um Stage 2, manual, né, tem os seus 450 cavalos, 500 talvez de roda, não sei, difícil dizer, nunca coloquei no dyno, também não tenho muito interesse. Fora isso, né, um carro muito divertido, muito na mão. É um carro assim que pra fazer tempo, tá, pessoal? Em quase todas as pistas que eu já andei, terceira e quarta o tempo inteiro. Você nem põe uma quinta. Talvez em Interlagos tenha reta longa, mas a maioria das vezes você fica terceira e quarta em quase todas as curvas, porque o carro tem muita saída, ele, né, não estaciona, não fica legal. Você põe uma segunda aqui, meu irmão, o bagulho fica arisco, tá ligado? E o fato do S55 ser biturbo, né, ele tem pouquíssimo lag, que é muito legal. E ó, passando a M2 do Draquinho. Botei uma segunda aqui, mas não deveria. Tem que me comportar aqui, eu tenho que me lembrar disso. Só tô dando um show pro Draquinho mesmo, só pra ele ver. Ai, certeza que ele vai me procurar depois e falar, você é louco. Mas enfim, esse carro tá com um freio bem bom, pastilha PFC, Aerokeep. Então, poxa, freia muito.
muita entrada por causa dos camber plate. Até a frente, a traseira não acompanha, né? Porque a gente está com quase nada de cambagem na traseira e 3 graus negativo de cambagem na frente. Convergência bem aberta também, então o carro fica meio arisco, sabe? Mas de novo, tudo isso é alinhamento, são coisas que são propositais. A gente fez de propósito para o carro ficar bom, porque eu gosto, que é fazer drift. E assim, mesmo tendo um carro super arisco, eu acho super seguro, é um carro bem previsível, é um carro que te comunica muito. E, poxa, é fenomenal, assim, não é um GT3, tá, gente? Não é um GT4, mas ele é muito mais barato que qualquer um desses dois. Então, pra que você vai reclamar, né? Cada carro tem seu ponto, né? Quanto mais você tem um carro de pista, menos você tem um carro de rua. Então, um carro desse aqui que você consegue se divertir na pista e é muito bom de rua, também tem seu mérito. Se esse carro tivesse a valvulagem do freio lá, o cilindro mestre um pouco mais fraco, ele seria muito melhor de pista, porque a BMW, assim, não vou mentir, ela é muito boa em muitas coisas, especialmente motor, mas freio eles deixam a desejar, tá, gente? Não vou mentir não, BMW é ruim de freio. Então, nesse quesito, tipo, uma coisa que você não vê num Porsche, entendeu? O Porsche é bom de freio. Mas, pessoal, isso aqui é um carro que eu recomendo para todos. Vale muito a pena. Se você tem a oportunidade de ter um carro desse, compra, cara, você não vai se arrepender não, vai ser muito divertido. Venha para o lugar certo, aprender, explorar os limites do carro, tá? Esses são carros que vale a pena você fazer uma aulinha numa escolinha de drift, ou ir na própria escola da BMW, Driving School que eles têm. Eu nunca fiz, mas já ouvi coisas muito boas sobre. E explorar os limites com segurança, tá? Porque isso é um carro que, se você não souber o que está fazendo, você se mata. Assim como a maioria dos carros, né? Qualquer carro esportivo é uma receita, pode ser uma receita para felicidade, assim como para tristeza. Mas, como eu gosto desse carro. Assim, também, se você tem a intenção de mais andar em pista com esses carros, eu recomendo uma preparação, né? Coilover, freio, principalmente freio. Mexer um pouco na motorização, porque, poxa, esses carros ganham muita potência com pouquíssimo esforço. E, poxa, divirta-se, porque isso aqui é um carro que, assim, é nítido como eu acho que, assim, esses carros como esse você não vai encontrar mais daqui a alguns anos. Vai ser um negócio que é perdido. É uma era que não existe mais. Carro comunicativo assim, carro arisco, perigoso assim, né, no bom sentido. A gente não tem mais essas coisas, pessoal. Tem que valorizar, tem que comprar, tem que mostrar pra BMW que a gente quer carro leve, bom de pista, não precisa ter 1 trilhão de tela e cambau A4, né, que na real você consegue ser feliz com muito menos. Então é isso. Bom, pessoal, esse foi o review do M2, espero que tenham gostado. A gente fez... a gente procurou fazer um negócio um pouco diferente aqui no canal. Como eu falei, o foco agora é o canal, então vocês podem esperar todo tipo de aventura. Espero que, né, a galera fã de drift não tenha se decepcionado com esse vídeo. Na real, acho que vocês vão gostar muito. E é isso, muito obrigado, se inscreve, comenta, ajudem a gente a crescer, porque quanto mais a gente tiver inscritos, mais
mais acesso a gente tem a lugares como esse, mais patrocínio a gente tem para trazer cada vez conteúdo mais legal para vocês, porque isso daqui, automobilismo é uma loucura, é um buraco negro de dinheiro sem fim. Então a inscrição sua, sua curtida, seu comentário vai fazer muita diferença em fazer esse canal crescer e fazer com que isso seja não só uma diversão pra gente, mas eu tenho bastante vontade de ter uma presença maior online e trazer para vocês para viver todas essas aventuras comigo, que é muito legal. Então é isso, valeu, gente. Tamo junto.